Olá, Simone Santos aqui novamente. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que técnicas de lei da atração realmente funcionam? Então fica até o final e você vai saber a resposta. Bom, gente, no vídeo de hoje eu trago uma questão relevante, né? A questão das técnicas de manifestação, de cocriação da realidade que a gente conhece, né? E que técnicas são essas? As técnicas de, por exemplo, afirmações, quadro dos sonhos, 33 vezes 3, 55 vezes 5, enfim, todos esses processos, essas técnicas, esses protocolos que existem, né, para as pessoas fazerem para manifestar aquilo que elas desejam, tá? E o que a gente encontra por aí são pessoas divididas, tá? Um grupo de pessoas dizem que realmente alguma técnica funcionou para elas e outro grupo diz que é tudo balela, que isso não existe, que isso não funciona, que as técnicas de lei de atração são inúteis. E o que está certo nessa história? Bom, todos estão certos. Então, as técnicas realmente funcionam? Depende, gente, depende. Sabe? Depende do quê? Depende do seu nível de consciência. Eu trago o meu exemplo aqui, sempre trago as minhas manifestações, as minhas cocriações aqui para vocês. E eu refletindo sobre o meu passado, né, sobre como eu tive grandes realizações, né, como eu obtive os meus objetivos de forma fácil, e as grandes cocriações, né, que as pessoas dizem que, eu queria ter isso que você tem, tal, 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 e eu, assim, tá bom, mas como é que eu fiz para conseguir isso, né? Então, olhando lá para o meu passado e percebendo como eu consegui cocriar a vida que eu queria, as coisas que eu queria, eu vejo que não precisei usar nenhum tipo de técnica ou processo de lei da atração. Na verdade, naquela época, na minha infância e adolescência, não se falava, ou eu pelo menos não tinha nenhum acesso a esse tipo de conhecimento, né? De técnicas de lei da atração, de leis universais. Isso tudo é muito recente para mim. Então, naquela época, eu conseguia manifestar e não usava técnica. Então, para mim, não foi necessário, naquele momento, usar nada. O que eu fazia? Eu simplesmente observava o que estava acontecendo à minha volta e escolhia viver coisas iguais ou diferentes daquela que eu estava observando. Né? Então, eu lembro, gente, de que eu ia na casa das minhas amigas e a gente ficava conversando de como seria o nosso futuro. Né? Eu falava que eu ia morar sozinha, eu falava que eu queria meu cabelo assim assado, eu queria sei o quê, e soltava, tá? Naquela época eu não tinha nenhum ponto de vista sobre conseguir aquilo ou não. Eu não tinha nenhuma crença que eu ficava assim, tá, eu quero isso, mas é tão difícil, né? Ah, mas será que eu vou conseguir? Ah, mas será que eu sou merecedora? Ah, mas tanta gente boa aí que não consegue, por que eu iria conseguir? Nada. Eu não tinha nenhum tipo de ponto de vista, nenhum tipo de observação, nenhum tipo de nada. Eu simplesmente escolhia, eu quero isso. E soltava para o universo, né? Mesmo porque lá na minha infância e adolescência, como eu não tinha muito poder de ação no mundo, né? Assim, eu morava com meus pais. Então eu dependia exclusivamente deles, né? Do dinheiro deles. Eu não trabalhava, eu só estudava. Então, na minha cabecinha, eu pensava assim, cara, quando eu tiver meu primeiro emprego, quando eu for dona de mim, quando eu for independente, eu vou realizar tudo isso. E eu, ok, eu esperava o momento certo, né? Eu esperei, eu não fiquei ansiosa, eu não queria logo chegar a ter meu dinheiro para eu conseguir isso ou conseguir aquilo. Não, gente, eu simplesmente escolhia e determinava que em algum momento da minha vida aquilo ia se realizar. E acabou. Eu não pensava mais no assunto, ou quando eu pensava, né? Quando eu conversava com as minhas amigas, eu simplesmente era para se divertir, para imaginar como seria a nossa vida quando a gente fosse adultas e tal e tal. Então era com muita alegria, com muita leveza, com muita satisfação. E hoje eu sei que foi por causa disso que eu manifestei grande parte, a maior parte das coisas que eu sempre quis, tá? Agora, quando a gente está numa certa idade, né? Quando a gente é mais velho, quando está mais maduro, algumas crenças já estão muito enraizadas na nossa mente, já estão muito consolidadas no nosso subconsciente. E aquilo é um programa que vai rodar automaticamente na nossa vida, tá? E aí já é outra história, né? E aí, não pensa bem, você lá com seus 30, 40 anos, passando agora os seus momentos dificuldade financeira, você tem sua família, seus filhos, e você escolher que quer ser milionário, que quer ter uma vida abundante, né? Não vamos nem dizer ser milionário, mas quer muito dinheiro sobrando na sua conta.
Para você, é fácil pensar isso? É tipo assim, eu escolho sim ter muito dinheiro e vai continuar vivendo a vida? Vai lá continuar indo no mercado não conseguindo comprar tudo que você queira? Ou vai lá o teu filho pedir um brinquedo, um jogo, uma roupa, não sei o que, e você não conseguindo comprar? Não é fácil, né? Não é fácil quando a gente tem uma certa idade, né? Quando está tudo muito enraizado no nosso sistema, né? No nosso programa, na nossa programação, mudar isso, simplesmente soltar, né? Simplesmente, é isso que eu escolho e ok. É muito mais complicado, né? E nesse caso, entra as técnicas, né, de lei da atração, de manifestação. Por quê? Porque quando a gente entende o funcionamento da nossa mente, do nosso sistema nervoso, cérebro, e qual é o objetivo disso tudo, a gente usa de artifícios para driblar essas crenças, né? Para reprogramar, para colocar novas ideias, novas crenças, para olhar a vida com outros pontos de vista, sobre outros aspectos, né? E aí sim conseguir atrair aquilo que a gente sempre quis, que a gente quer viver a partir de então. E aí nesse grupo, né, de pessoas que já têm aquela verdade absoluta sobre alguma questão da vida, é que entram as técnicas. Aí tem dois grupos, os grupos que usam e funciona e os grupos que usam e não funciona. E o que difere um grupo do outro? Gente, o que difere um grupo do outro é realmente isso que eu acabei de falar. O quanto você acha palpável, o quanto você acredita que seja possível você conquistar, ou o quanto você acredita na técnica que você está usando, tá? No meu caso, por exemplo, usar afirmações não faz muito efeito. Por quê? Porque, gente, eu fui treinada desde de muito jovem a ser cientista, né? Vocês sabem que eu sou bióloga, química. Então, na minha cabeça, eu tenho que ver para crer, né? A partir de um determinado momento da minha vida, né, eu passei a esse paradigma, né, do ver para crer. Antes disso, não. Antes disso, era tranquilo. E a partir desse momento que eu tenho que ver para crer, afirmações, simplesmente falar palavras, né, falar frases, afirmações ao léu, assim, na minha cabeça, no meu sistema fisiológico, não, não causa muito impacto, porque eu começo a falar coisas. Eu sou rica, eu sou não sei o quê. Eu não vou acreditar nisso, né? A minha cabeça vai falar, tá bom, pode falar à vontade aí, você só está gastando energia, tá? Porque isso não é verdade. E aí não vai passar para o seu subconsciente, porque a coisa só se manifesta automaticamente quando a crença passa para o seu subconsciente. Não adianta você falar conscientemente, né? Não adianta você falar racionalmente, porque aquilo ali só está no nível consciente, né? E a nível consciente a gente não manifesta nada. O nosso sistema, ele não atrai as coisas quando está a nível consciente, né? E, gente, para a gente reproduzir, manifestar, co-criar a vida que a gente quer, a gente precisa passar essa ideia para o subconsciente. Que ideia? A ideia de que é possível, tá? Por isso que toda jornada de co-criação, de manifestação da realidade, começa com o autoconhecimento. Porque quando você olha para dentro de si, isso aqui, tá? Este veículo aqui, este avatar, a Simone aqui, é só um veículo que a minha consciência utiliza para experimentar esse plano, tá? Através do tato, através do olfato, do paladar, né? Através dos meus sentidos, eu estou tateando o ambiente e eu estou experimentando, tá? E a partir daí eu vou criando o meu conjunto de coisas que eu gosto, o conjunto de coisas que eu quero, o conjunto de coisas que eu não gosto, né? A gente vai, a partir da experimentação, a partir dos contrastes, a gente vai definindo aquilo que a gente quer viver, tá? E quando você entende o seu avatar, quando você entende como funciona este veículo aqui, fica muito mais fácil de você escolher as técnicas que vão ser efetivas para você. Por exemplo, tem pessoas, né, que são muito visuais. Então, elas preferem a forma de aprendizado, de internalização de informações, olhando alguma coisa, desenhando, lendo, vendo um vídeo, né? É pelo visual que elas internalizam melhor, que é a porta de entrada para o seu subconsciente. Tem um outro grupo de pessoas que são mais auditivas, né? Elas internalizam melhor as informações quando escutam as coisas, né? Por isso que tem pessoas que quando vão estudar para a prova, né, ao invés de ficar marcando ali, escrevendo, elas preferem gravar a aula com a sua própria voz e ficar ouvindo, que elas conseguem guardar melhor as informações através da audição.
Tem um outro grupo de pessoas que são mais sinestésicas, ou seja, elas aprendem, elas absorvem, né? Elas programam o seu subconsciente através das sensações, né? Do cheiro, do toque, da maciez e tal. Então, essas pessoas, por exemplo, as técnicas de se aproximar da vida que você quer, por exemplo, você visitar a casa que você quer, fazer o test drive no carro, sentindo o cheiro do carro, o toque do volante, passando a mão na parede da casa que você quer morar. Essas pessoas, elas conseguem impressionar melhor o subconsciente delas usando todos os sentidos. Então, gente, quando você olha para dentro, por isso que nós sempre falamos, a jornada de manifestação começa com o autoconhecimento. É você entender como o seu avatar, como esse veículo aqui funciona e utilizar essas informações a seu favor, né? Então, como eu sei, por exemplo, eu sou mais sinestésica. Essa questão de estar no lugar, de sentir perfumes, de sentir o ambiente, de tocar e tal. O que é mais efetivo para mim? Afirmação? Não. Quadro dos sonhos vai funcionar para mim? Não. Não vai ser tão efetivo. O que vai funcionar para mim é eu viver aquela experiência em algum momento. Então, é por isso que lá atrás, quando eu queria vender o meu apartamento, gente, eu visitava o bairro que eu queria morar periodicamente. Eu vinha, né, que é aqui que eu moro, eu vinha para esse bairro aqui e tomava café esporadicamente, uma padaria que tem aqui, e eu apreciava, eu olhava, apreciava o gosto do café, o cheiro, ali as sensações, eu olhava as pessoas, eu me sentia parte daquilo ali. Isso tudo sim, auxiliou na manifestação, na aceleração do processo que eu queria, que era vender meu apartamento, tá? Junto com um monte de outros fatores, claro, que eu já contei em outras situações. Mas você tem que olhar para dentro de si e entender como que você funciona, como que seu avatar funciona, tá? Lembra, esse avatar aqui, este corpo, é apenas um veículo que a sua consciência usa para experimentar o ambiente, tá? E a partir do momento que você tem essas informações, você vai saber escolher aquela técnica mais ou menos efetiva para você, tá? Porque quando você tem um objetivo e você percebe, tá? Olhando para dentro de si, buscando pensamentos a respeito daquele objetivo, é muito difícil, mas tem muita gente melhor que não consegue, não sei o quê. Você tem que fazer uma investigação e entender quais são as crenças que você tem com relação àquele objetivo, tá? E aí você vai escolher a melhor maneira, a melhor técnica, o melhor processo de impressionar o seu subconsciente, que é através dele, tá? Que as coisas vão ser atraídas para você. Porque a partir do momento que você quer um objetivo, mas você tem um pingo de dúvida que aquilo ali vai realmente se realizar, vai realmente se tornar real na sua vida, se você tem dúvida, já vai ser um pouco mais complicado de você manifestar, né, aquilo ali, de você atrair aquele evento, aquela situação, as pessoas, as oportunidades, as sincronicidades que vão fazer você realizar esse seu sonho. Então, a resposta à pergunta inicial é: as técnicas de lei de atração funcionam sim, mas você tem que aprender como que você funciona para escolher a melhor técnica, o melhor processo para você. E até mesmo criar as técnicas, né? Criar novos processos e criar aí uma rotina que vai fazer você atrair a vida que você deseja, tá bom? Bom, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!